agora. Comecei a gravar. Quem chegar atrasado, quem perder essa aula, quem quiser assistir de novo, vai poder assistir, tá bom? Então, recuperação semana que vem. A recuperação será das 9 da manhã. Desculpa, das 7 às 10 da manhã. Será do dia 21 ao dia 25. Faça essa recuperação assim com compromisso para você recuperar de fato. A avaliação valerá 10 pontos e a nota que você tirar vai substituir a média do segundo ciclo, que foi o segundo bimestre, tá? Na biologia vai ter uma aulinha de revisão especial para todo mundo recuperar, para todo mundo ficar seguro nesse conteúdo. Agora, pessoal, eu já tenho aqui as datas das avaliações do terceiro ciclo. Do dia 5 de outubro ao dia 10 de outubro, vai acontecer a M1, que é a média, uma média. Vai ter duas médias nesse terceiro ciclo. M1 de 5 a 10 de outubro, vai ter essas provas, e M2 de 23 a 27 de novembro. Em todas elas vai ter aquele simulado de produção de texto, que vai valer, né, de 0 a 10, mas é 5 pontos da média da disciplina. Então, faça a produção de texto, vai ter 2 vezes produção de texto nesse ciclo. Vai ter uma em outubro e outra em novembro. Faça, porque senão a nota fica bem baixa. Tem que fazer, tá bom? Depois eu vou colocar no meu Instagram. No meu Instagram já tá lá o calendário da recuperação. Depois eu vou colocar o calendário de M1 e depois também de M2. Agora eu vou compartilhar aqui uma tela. Tô vendo aqui o Estevão disse que vai sair rapidinho, fica à vontade, Estevão, depois você pode assistir, tá? Pessoal, eu vou compartilhar aqui uma tela, e nessa tela compartilhada, vamos ver se vai dar certo o que eu quero pôr. Espera aí só um pouquinho, que eu tô abrindo aqui. Espera aí, pessoal. Vocês estão vendo aí uma tela com uma orquídea? Ou não? Ainda não, porque a gente está no arquivo. Então, vou abrir de novo. Vamos abrir de novo, gente. Vamos ver se agora dá certo. Estão vendo agora uma orquídea lilás com branco? Sim? Obrigada. Então, deu certo. Pessoal, o que vocês vão fazer agora? Pega seu caderno, coloca a data de hoje. Hoje é dia 15/9/2020 e anota aí. Pega seu caderno, vou dar um tempinho aqui. Mary. Pessoal, pegaram o caderno? Tudo certo? Olha só, 15 de setembro de 2020. Pessoal, eu vou aqui fazer uma revisão e vou esclarecer algumas coisas que a maioria dos alunos tem em dúvida em relação a esse conteúdo do terceiro ciclo, que foi aí, né, segundo semestre. É importante que você tenha no seu caderno conteúdo de fotossíntese, respiração, mitose e meiose, tá? Desses conteúdos todos, eu vou fechar aqui os microfones, pessoal, que tem alguém que tá com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo... aqui. Aí quem quiser levanta a mãozinha que eu abro a pergunta, tá? Pessoal, então presta atenção. 15 de setembro de 2020. Peraí, pessoal, eu tô com um cachorro pegando uma vasilha ali. Peraí.
Ladrãozinho, rapaz. Ai, pessoal, desculpa, tem uns cachorros meio custosos aqui, pegou a vasilha, desculpa mesmo, perdão. Vamos lá. Que bom. Olha só, então você tem que, se você não assistiu às aulas, elas estão no meu canal do YouTube e no link do GR8. Tem aula lá de fotossíntese, de respiração, de mitose, de meiose. Eu vou aqui nessa aula com vocês explicar algumas coisas que eu expliquei nessas videoaulas gravadas, mas que às vezes o aluno ainda continua com dúvida, tá? Então, se você não assistiu a aula de fotossíntese, eu fiz uma introdução primeiro em relação a... Peraí, gente, o cachorro vai... Gente, desculpa, o cachorro tá terrível hoje. Então, continuando. Se você não assistiu a aula de fotossíntese, respiração, mitose ou meiose, qualquer uma dessas, assista. Eu até coloquei vídeo anexado de esquemas muito bons, de professores que têm material excelente, às vezes explica numa outra linguagem que pode te ajudar a entender. Então, se você não assistiu, assista essas aulas. Eu vou falar aqui do essencial, tá? Eu vou falar aqui, gente, do essencial, tá bom? Agora os cachorros calam a boca. Desculpa, vamos lá. Olha só, vamos para a fotossíntese. A fotossíntese, ela é a síntese na presença da luz. Todo ser autótrofo fotossintetizante, algas, vegetais e algumas bactérias são seres que realizam a fotossíntese. Aonde acontece então essa fotossíntese? O que você tem que saber? O que tem que estar no seu caderno? Que a fotossíntese é a síntese na presença da luz, que a fotossíntese acontece numa organela citoplasmática chamada de cloroplasto, que a fotossíntese é essa síntese de moléculas orgânicas, é a síntese da comida que esse indivíduo vai necessitar para viver. Então, o que a planta, a alga, algumas bactérias fazem ao realizar, cianobactérias fazem ao realizar a fotossíntese? Elas sintetizam carboidrato, principalmente glicose, lipídio e aminoácidos. Então, você se lembra lá de substâncias, de nutrientes orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos, água e sais minerais. Os orgânicos, nós temos lipídio, proteína, carboidrato, vitamina e ácidos nucleicos. Então, na fotossíntese, a planta sintetiza na presença da luz, numa organela especial chamada de cloroplasto, ela sintetiza carboidrato, lipídio e aminoácido. E como que acontece então essa fotossíntese? A planta recebe a luz solar, que é a energia de que ela necessita para sintetizar essas moléculas, que ela vai precisar de energia. Essa energia é energia solar, ela vai absorver do ar atmosférico gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, uma molécula formada por 3 átomos, um carbono e 2 oxigênios. E aí essa planta absorve água e sais minerais das raízes. Pegou do ar o gás carbônico, recebeu a energia a partir da luz solar. Aí essa planta vai sintetizar moléculas orgânicas, carboidrato, lipídio, proteína, né, em forma de aminoácidos, depois vão se ligar e formar proteína. E aí essa planta, então, ela recebe uma molécula de 3 carbonos e libera uma de 2, libera o O2. Como que é possível a planta receber 3 e liberar 2? É porque o carbono no dióxido de carbono, ele vai fazer parte das moléculas orgânicas que essa planta está sintetizando. Então, a fotossíntese é a comida da planta que vai ser sintetizada por ela. É a comida da planta que vai ser fotossintetizada, que vai ser sintetizada na presença da luz. E para que a planta precisa dessa comida?
precisa dessa molécula orgânica? Porque ela precisa de energia para viver. E como é que ela vai obter essa energia? Ela vai obter essa energia a partir da respiração celular. Então, a fotossíntese, ela corresponde à fotossíntese acontece em seres autótrofos fotossintetizantes, em seres que produzem o seu próprio alimento. Então, essa planta, essa alga, essa cianobactéria, esses seres são capazes de sintetizar a comida deles. Para quê? Para ser quebrado na respiração celular. Então, eu não tinha esquema, gente, só de respiração no vegetal, tá? Então, você despreza a transpiração, a planta também transpira, liberando água em forma de vapor. A planta, então, realiza fotossíntese, que foi isso aí que eu acabei de dizer, que é sintetizar a comida dela. E a planta respira. Foi a dúvida do colega no início. Quando a planta respira, ela respira igual o animal respira. Anota no seu caderno, se você não anotou, vai olhando lá na aula de fotossíntese o que você anotou, na aula de respiração o que você anotou, depois eu vou falar de mitose e meiose. Então, Professora, Sim, pode falar. tipo assim, só para eu ver se eu entendi. Sim. A planta, quando como ela vai produzir seu próprio alimento, ela vai pegar a luz solar, a água do solo, dióxido de carbono do ar, vai produzir carboidrato, lipídio e Aminoácido, que é proteína. aminoácidos. Sim. Aí isso já é o alimento dela. Isso é a comida dela. Ela produziu a Ah, comida dela. Para que ela produziu a comida dela? Para ela quebrar essa comida na respiração celular. Todo ser vivo respira, uhum. não é? Todo ser vivo Poxa, a respiração respira. dela é celular? A respiração dela é na mitocôndria igual de todo animal, igual de todo ser vivo. Ah, Então, olha só, o que é importante. Ai, gente, peraí, só um. Gente, espera aí só um minuto. Gente, desculpa, hoje está acontecendo mil coisas aqui na minha casa, me perdoem. Então, voltando. O que é a fotossíntese? Vamos focar bem na fotossíntese para depois a gente ir para a respiração. Então, a fotossíntese é a síntese na presença da luz. Essa síntese do quê? Da comida que a planta vai precisar. Ela é um ser autótrofo fotossintetizante. Ela produz seu próprio alimento. É isso que a gente aprende, né? Então, qual que é esse próprio alimento? É carboidrato, principalmente glicose, C6H12O6, lipídio e aminoácido. Então, essa planta sintetiza a comida dela. Como é que ela sintetiza? Na presença da luz. Essa luz é a energia de que ela necessita, porque para produzir a gente precisa de energia. Não tem como produzir sem energia. Não tem como produzir sem energia. Então, essa planta absorve gás carbônico pelas suas folhas, CO2, absorve do solo água e sais minerais, recebe a luz solar. Aí essa planta que recebeu uma molécula com 3 átomos, CO2, um carbono e 2 oxigênios, ela vai ficar com esse carbono para formar essas moléculas orgânicas, essas moléculas que têm carbono na sua constituição, e vai liberar oxigênio. Vai liberar água também, mas não precisa falar. Eu preciso assim que você entenda o geral disso daqui. Então, ela da atmosfera, ela recebe gás carbônico e para a atmosfera ela libera oxigênio. É ótimo esse oxigênio, renova o ar, faz com que haja oxigênio disponível. É um fenômeno aí muito importante. Pode falar. Quem quer perguntar uma coisa? É que no bate-papo, se eu... eu vi. O Sargento Rezende. Fica à vontade, Sargento. Deixa eu continuar aqui.
Pessoal, continuando. Então, fotossíntese é a síntese da comida da planta. Para que a planta precisa de comida? Todo ser vivo precisa de comida. Todo ser vivo tem algum tipo de nutrição. Ou ele é autótrofo ou ele é heterótrofo. Autótrofo, ele produz o próprio alimento. Heterótrofo, ele se alimenta já dos alimentos de que ele necessita. Até aí tudo bem, certo? Então, todo ser vivo, gente, tem respiração, nutrição, excreção, tem desenvolvimento, reprodução. Todo ser vivo faz isso. Só que o ser autótrofo fotossintetizante, ele produz a comida dele. Para que ele produz a comida dele? Ele produz a comida dele porque ele depois vai quebrar essa comida na respiração. Todo ser vivo respira, ou de forma aeróbica ou de forma anaeróbica. Na respiração aeróbica, que é essa de que o ser necessita de oxigênio para viver, a maioria dos seres vivos tem respiração aeróbica. Fixa oxigênio, libera gás carbônico. Nessa respiração aeróbica, quem que faz respiração aeróbica? Bactérias, fungos, protozoários, animais e vegetais. Só quem faz respiração anaeróbica, que não necessita de oxigênio, são algumas bactérias. Apenas algumas bactérias não necessitam. Alguém perguntou? Ah, tá. Gente, se quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha, tá? Você vem naquele negocinho lá embaixo, levanta a mãozinha que eu abro a pergunta. Não vou ficar abrindo o bate-papo por enquanto, não, porque senão atrapalha aqui. Então, continuando. Vocês entenderam que todo ser vivo se alimenta, tem um tipo de nutrição. Ou autótrofa ou heterótrofa. Eu já falei da planta sintetizar a comida dela a partir da fotossíntese. Agora eu vou falar da respiração. Planta respira igual animal respira. Respira recebendo oxigênio, liberando gás carbônico. Como que a planta respira? Ela respira lá na mitocôndria. Na mitocôndria acontece a respiração, começa no citoplasma, termina na mitocôndria. Ela vai fixar do ar oxigênio e vai liberar para o ar gás carbônico. Como que está entrando 2 e saindo 3? Porque a quebra de aminoácido, lipídio e proteína, carboidrato, proteína e lipídio, essa quebra produz ATP, que é adenosina trifosfato, que é a energia de que a célula necessita para viver, para desenvolver o seu próprio metabolismo. Então, pensa comigo. Essa imagem, ela resume tudo de que o vegetal faz, né, de forma bem objetiva. A planta transpira, liberando água em forma de vapor. A planta produz a comida dela. Quando ela produz a comida dela, ela fixa gás carbônico na presença da luz. Isso acontece no cloroplasto. Libera oxigênio e produziu a comida dela, por isso que fica esse carbono fixo. E ela respira. Quando ela respira, ela fixa oxigênio e ela libera gás carbônico. Por que ela está liberando gás carbônico? Porque ela está quebrando a comida dela. Na respiração, ela quebra a comida dela para ela ter energia, para ela ter a produção de ATP, que é o que ela necessita para viver. Então, o animal, ele come. Espera aí só um pouquinho. O animal come para depois respirar. A planta fotossintetiza para depois respirar. Então, no ser que é autótrofo fotossintetizante, ele produziu a comida dele. No ser que é heterótrofo, ele come. Então, você come várias vezes ao dia e nessa comida que você come tem nutrientes orgânicos e inorgânicos. Nos nutrientes orgânicos, a gente tem carbono. Por isso que quando a gente respira, aqui eu não coloquei uma pessoa respirando, mas na aula de respiração eu coloquei. Quando a gente respira, a gente fixa oxigênio e libera gás carbônico e água. Como que a gente libera gás carbônico e água? Pela quebra das moléculas orgânicas que fizeram parte da nossa alimentação. Pode perguntar, Ian. Professora, agora eu entendi. Essa imagem Ah, aí é porque aham, assim, eu pensava assim, como que ele vai tipo, fazer a respiração, mas ele também solta oxigênio. aham. Aí agora nessa imagem deu pra ver que ele respira e faz a fotossíntese. Isso. Aí, aí quando eu vi, tipo,
essa transpiração de H2O, pensei, mas como é que ele sua? Aí eu lembrei Aham. da senhora falando que ele pega energia da luz solar para produzir seu próprio alimento. Aí quando ele produz seu próprio alimento, tem o gasto de energia. Aí ele transpira, né? Não, até que a transpiração não tem nada a ver com a fotossíntese e a respiração. A transpiração é assim, vamos supor que a planta está num solo muito aguado, com muito excesso de água. Aí essa planta, ela sai vapor de água mesmo, não tem nada, não está ligado à respiração e à fotossíntese, não. Ela vai perdendo água por um excesso de água que está no solo, tá? Então, essa água, eu poderia até apagar essa água aqui. A transpiração da planta é um processo que não depende da fotossíntese e que não depende da respiração. É igual a gente transpira quando está calor para manter a temperatura interna constante, a gente transpira no calor. E esse vapor de água que sai vai liberando calor de dentro de nós. O vegetal, quando ele está, então, num solo muito aguado, com muita água, a temperatura ambiente está elevada, aí ele também perde água para o meio. O que você precisa aqui de respiração e fotossíntese é entender que a planta, quando respira, respira igual a gente. Fixa oxigênio e libera gás carbônico. Só que ela está respirando, fixando esse oxigênio, porque esse oxigênio é necessário lá na mitocôndria para que aconteça a produção de ATP. E libera gás carbônico por causa da comida que tinha carbono na sua constituição. Então, vamos voltar lá na fotossíntese. Na fotossíntese, sintetizou carboidrato, lipídio, proteína, que é aminoácido. Sintetizou isso que tinha carbono. Aí agora na respiração eu quebro isso. Quando eu quebro, eu produzo ATP e eu libero gás carbônico para a atmosfera. Então, por isso eu disse isso na aula de respiração. A gente não pode dizer que as florestas são os pulmões do mundo. Não podemos. Apesar das florestas terem um papel importantíssimo na preservação de rios voadores, na preservação das espécies, porque é a casa dos seres vivos, as florestas, todo o oxigênio que a árvore libera na fotossíntese, ela consome na sua própria respiração. Entendeu, Ian? Será que eu te respondi? Respondeu, professor. Entendi É. agora. Uhum. Então, se eu tivesse colocado aqui lá na aula de respiração, eu coloco uma pessoa respirando. De onde a gente libera gás carbônico na nossa respiração? Libera da comida que a gente come. De onde que a planta libera gás carbônico na respiração dela? Da comida que ela produz. Como é que ela produz essa comida? Pela fotossíntese. Então ela tem que sintetizar a comida dela para depois ela quebrar essa comida na respiração celular. A gente não, a gente come para quebrar na respiração celular. Então, o que você tem que ter no caderno? Você tem que ter que fotossíntese acontece no cloroplasto, é a síntese da comida da planta. A planta, quando realiza fotossíntese, ela precisa da energia solar, ela precisa de gás carbônico, água, sais minerais. E ela vai produzir a comida dela, que vai ficar presa nela, que vai ser quebrada depois na respiração, e ela vai liberar oxigênio para o ar. Quando a planta respira, ou todo ser vivo aeróbico quando respira, acontece a respiração na mitocôndria. O objetivo da respiração é produzir ATP, que é como se fosse a moeda energética da célula. E para a planta respirar, aí ela vai respirar igual o humano, o animal respira. Fixa oxigênio e libera gás carbônico. O que aconteceu para liberar gás carbônico? Aconteceu a quebra de proteína, de carboidrato, de lipídio. Nessa quebra de ligações químicas se produz a energia, que é o ATP, e libera esse gás carbônico para a atmosfera. Entenderam, pessoal? E eu gravei. Que bom. Se alguém não assistiu às aulas detalhadas de fotossíntese e respiração, assista. Tem aula gravada, tem vídeos que eu coloquei tanto no meu canal do YouTube quanto também
o link no GR8 para vocês ficarem craques nesse assunto, que esse assunto é importante na segunda série, na terceira série, no Enem, no vestibular. Continuando. Eu também coloquei lá aulas de divisão celular. Então, a gente tem mitose e meiose. A célula se divide, ela precisa se dividir ou para se reproduzir ou para substituir células perdidas. Então, o seu cabelo cresce por divisão celular, a sua unha cresce por divisão celular, a sua pele se renova por divisão celular, você fratura um osso, rala, machuca, essa renovação, essa cicatrização acontece por divisão celular. O que você tem que ter no caderno sobre divisão celular? Se você não assistir às aulas, assista. Mas aqui, o que eu preciso que você verifique aí no seu caderno? Você tem que saber que mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula mãe se divide em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Aí você poderia ter perguntado, uai, professora, que esquisito. Como que uma célula mãe, se essa célula tiver 46 cromossomos, que é uma célula nossa diploide? Como que essa célula de 46 vai se dividir em duas de 46? Como é possível? É porque antes da divisão, essa célula passa por uma fase especial chamada de intérfase. E na intérfase acontece duplicação do número de cromossomos, aumento do volume citoplasmático para agora a célula se dividir. Então, a mitose, tanto a mitose quanto a meiose. Antes da célula se dividir, ela vai passar pela intérfase. A intérfase é um período que antecede a divisão, onde acontece duplicação do número de cromossomos e aumento do volume citoplasmático. Aumentou, duplicou os cromossomos, era 46, vira 92, e agora dá para dividir em duas de 46, né? Você tem que ter no seu caderno que a mitose está dividida em etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e em cada uma dessas etapas acontecem fatos aí importantes que eu detalhei na aula de mitose, mas o objetivo, assim, final é se dividir em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, você nunca pode esquecer. Mitose é quando uma célula mãe se divide em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Se a célula mãe tinha 46, serão duas de 46. Se a célula mãe tinha 23 cromossomos, serão duas de 23. Então, só é possível dividir em duas com o mesmo número de cromossomos por causa da intérfase. E aí a gente tem a meiose. Meiose vem de metade. Já é um tipo de divisão celular onde uma célula mãe se divide em 4. Anota 4 aí, gente. Mitose divide em 2, meiose divide em 4. Na meiose se divide em 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, você pode pensar também, uai, também estranho, né, professora? Como é que a célula mãe tinha 46 e ela vai dividir em 4 de 23? Como quando eu somo 23 com 23 com 23 com 23, está dando 92. Como que uma célula de 46 está dando 4, que somados os números de cromossomos dá 92? Intérfase também. Acontece a intérfase. A intérfase é aquela fase em que duplica o número de cromossomos, aumenta o volume citoplasmático e aí sim ela começa a dividir. Na meiose vai ter duas divisões sucessivas. Por isso que a gente diz que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na meiose 2 vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Então, na meiose vai acontecer duas divisões sucessivas, onde serão formadas 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Com isso, pessoal, eu ajudo você a organizar aí a sua vida aí do segundo semestre, do terceiro ciclo. Então, peço que você complete seu caderno. Se não assistiu a aula de metabolismo, fotossíntese, respiração, mitose e meiose, assista essas aulas. Essas aulas são importantíssimas para você ficar aí seguro para ir para a segunda série, para ir para a terceira série, para fazer Enem, para fazer vestibular, para ficar aí tranquilo, tá bom?
Tem alguma pergunta, pessoal, aqui no... Eu tenho uma pergunta. Sim, Qual que é o fica à nome vontade. da... Quando você falou que divide o cromossomo, você falou um nome. É assim, antes de dividir o número de cromossomos, a célula passa por... Pessoal, antes de passar de... Ai, desculpa, eu me perdi aqui quando eu fechei o microfone. Intérfase. A intérfase é uma fase que antecede a divisão celular. A intérfase, e eu falo de intérfase lá na aula específica de mitose e meiose, tá, Ian? Então, Uhum. antes de passar pela divisão, ela passa por intérfase. Na intérfase, duplica o número de cromossomos, aumenta o volume citoplasmático para agora se dividir em 2, se for mitose, ou se dividir em 4, se for meiose. Falei a palavra que você queria ou não? Falou. Falei? Então, Então, tipo, mitose e meiose é bem parecido, né? É bem fácil de entender a diferença. sim, é ótimo. Só que a gente tem, assim, alguns pontos importantes. A gente tem que saber que mitose, que vai se dividir em células iguais à mãe, essa mitose acontece para renovação celular, crescimento do cabelo, da unha, renovação de tudo. A meiose acontece apenas para formar os nossos gametas. Então, a meiose acontece na mulher apenas para formar os seus ovócitos secundários, que a gente chama de óvulos, mas só é óvulo quando finaliza, quando acontece a fecundação. E no homem acontece meiose para formar os seus gametas. Então, meiose vai vir de célula diploide, formando 4 células haploides. Isso, então, só tem as únicas células haploides do nosso corpo na mulher são os ovócitos secundários, que a gente chama de óvulo, e, peraí, só um pouquinho, Elisa, e mitose acontece para tudo. Você fraturou um osso, ralou, machucou, o cabelo está crescendo, a unha está crescendo, sua pele está se renovando, isso é mitose, onde uma célula diploide vai se dividir em 2 diploides também. Na meiose, uma diploide vai se dividir em 4 haploides, vai formar os seus gametas. Pode falar, Ian. Se você falando que é, mitose serve para tudo, crescimento de cabelo, eu acabei lembrando que uma vez minha prima falou que depilação a laser faz diminuir o crescimento de cabelo. Aí Sim. com a depilação a laser ele diminui a mitose, tipo, não acontece mais a mitose. Sabe o que é divisão? Sabe o que a laser faz? Ele mata o bulbo capilar. Ele mata tudo que produz o pelo. Não é que ele vai impedir a divisão, não. Ele vai matar para sempre. Como ele vai matar para sempre, aquele pelo nunca vai nascer. Mas para matar para sempre, a pessoa faz várias sessões. Então, ela agride com o Uhum. laser o bulbo capilar, vai agredindo, até matar. Entendeu? Que é o processo Uhum. agressivo. Mas vai matando aos poucos, então o pelo vai ficando fino, até que ele vai matar aquelas células que formariam o pelo. Entendeu? Uhum. É um negócio Entendi. intenso. Então vai matando até parar de crescer, de Uhum. dividir, de nascer para sempre. Entendi. Valeu, Entendeu? professor. Então tá. Pessoal, se alguém não assistiu às aulas de fotossíntese, nessa não. Isso aqui foi só uma pincelada para eu te dizer que você precisa. A Elisa perguntou, metabolismo, Elisa, é uma introdução de fotossíntese e respiração. Metabolismo é agora do 3º ciclo, tá? Metabolismo é agora desse 2º semestre. Então, a introdução de metabolismo, ela é, então, para você entender isso tudo que a célula realiza, produzindo energia ou consumindo energia para ela viver, tá? Então, o metabolismo faz parte desse 3º ciclo. E aí, pessoal, então essa aulinha de hoje é só uma pincelada. Só para eu te dizer que você tem que completar seu caderno. Coloque a data, faça seu resumo, monte aí seu caderno que a gente está
a Secretaria de Educação está exigindo, né? Chama isso de portfólio. Então, monta seu caderno para você ter um caderno completo e você aí ir para a próxima série, para a segunda série, seguro do que você precisa, tá? Então, tem uma aula longa de fotossíntese, aula longa de respiração, aula de mitose, aula de meiose. Coloquei uns videozinhos para auxiliar, para vocês ficarem craques no assunto. E aí nós temos uma próxima aula, sexta-feira, 7 da manhã, gente. Força, coragem, 7 da manhã eu estarei aqui novamente para tirar dúvidas e para trazer conteúdo novo. Tá ok? Pode falar, Bianca. É isso? Só falar 7 da manhã, é muito cedo. Só para os fortes, viu, gente? Eu espero que vocês Eu acordo às 5 aqui. todo dia, treino, e das 6 horas aí eu vou tomar café, e das 7 já tô aqui. Nossa, eu acordo 3 você tá horas de todo dia pra parabéns. capinar lote. Misericórdia. Olha os campeões acordam nessa hora. Só os Senhor campeões, da 5 glória. socos por segundo. Não, gente, de segunda a sexta, vamos tentar, né, fazer assim uma rotina de... A gente não tá de férias, a gente tá em pandemia, mas a gente tem que tentar ter uma rotina mais saudável possível, uma rotina assim de coragem mesmo, tomar banho para assistir aula, arrumar o material. Lá no meu Instagram eu coloco umas dicasinhas lá para vocês não desanimarem. Vamos finalizar esse ano difícil, né? Com chave de ouro, com dedicação, completa seu caderno, para você se sentir orgulhoso de você mesmo. É tão bom a gente saber que a gente cumpriu a nossa obrigação, que a gente... Tem um pouquinho de mais de força de vontade, né, professora? É assim, tá difícil, não tá fácil. Eu entendo que, né, distanciamento social, não ter aula, ficar longe dos amigos, nossa, é muita coisa que a gente sente saudade, falta. Mas vamos tentar, essa pandemia vai passar e nós estaremos aí, né, orgulhosos depois do que fizemos durante esse período. Tá bom? Tá bom. Então, sexta-feira, 7 horas da manhã, eu espero você aqui. E se tiver alguma dúvida, anota para tirar na sexta-feira. Pode me perguntar no direct também. O meu Instagram eu coloquei o horário de recuperação. Vou colocar depois o horário de M1 e M2. E é isso. Alguma pergunta, alguma colocação? Não, acho que não. Não? Uhum. Adorei. Ah, deixa eu tirar minha foto, gente. Tem que tirar minha foto. Para colocar lá no Instagram bem bonitinho. Vou tirar uma fotinha aqui da tela. Tem 2 telas, né, gente? Eu acho que eu vou filmar 2 vezes. Uhum. Peraí, que tem que salvar essa. Vou passar para outra tela. A Elisa até colocou coraçãozinho, gente. Gracinha. Vou filmar agora de novo a outra tela, tá? Vamos lá. Para todo mundo aparecer. Acho bom. Fico feliz de ter vocês. Fico feliz de completar o meu Instagram lá bonitinho. Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus, ótimas aulas. Até sexta-feira. Tá bom? Com Deus, Cecília. Tchau, tchau. Amém. Tchau, professora, com Deus. Tchau, amém. Até Vocês sexta, também. bem cedinho. Até sexta. Tchau, obrigada.